Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui para você um assunto de extrema relevância. Hoje nós vamos falar para você sobre o medo de arriscar. Você sabia que o medo de arriscar tem tudo a ver com aquilo que a gente viveu na nossa infância? Às vezes, dentro de nós temos uma crença de incapacidade e às vezes nós olhamos para o mundo com medo. E você sabia que o medo é a ausência de fé? Quanto mais medo a pessoa tiver, menos é a fé dela. E a fé vem o que, Diego? Por ouvir a palavra. Então, medo e fé não andam junto. Ou você tem medo, ou você tem fé. Só que eu quero trazer para você que existe alguns tipos de medo. Existe o medo da pobreza, existe o medo da velhice, existe o medo da crítica, existe também o medo da doença, o medo de perder alguém e o medo da morte. E para cada medo, existe um sintoma por trás disso, existe uma causa por trás disso. Exemplo, o sintoma da pobreza é o que? A indiferença, a indecisão, a dúvida, a ansiedade, o hábito às vezes de procrastinar, de deixar para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E esse medo da pobreza, ele às vezes foi causado por uma experiência negativa. Às vezes perdeu dinheiro, perdeu uma propriedade. Então para cada medo gerado tem um sintoma. E esses sintomas que eu vou trazer aqui para você, como exemplo do medo da pobreza que eu acabei de citar para você. E cada medo vai influenciar em alguma área da nossa vida. O medo ele pode nos impedir de ir à frente. Exemplo, os sintomas causados pelo medo da velhice é o que? A forma de vestir. Você já percebeu que tem pessoas que às vezes ela colocam roupa mais jovial com medo de mostrar que ela está velha? Geralmente, as pessoas que têm medo da velhice, eles não gostam muito de regras, né? Eles têm uma dificuldade de ouvir pessoas mais novas, né? Ele diminui o ritmo dele das atividades. Então, esses medos são causados na nossa vida. E cada medo, pessoal, cada medo tem um papel dele fundamental da nossa vida, né? E também tem pessoas que têm o quê? Medo da crítica. O medo da crítica causa vários sintomas como constrangimento, desequilíbrio, fraqueza de personalidade, complexo de inferioridade, extravagância, falta de iniciativa, falta de ambição. Muitas pessoas, pessoal, têm medo de serem criticadas, né? Tem muitas pessoas que às vezes elas gostam tanto de bens materiais para elas se colocarem no mesmo nível da outra, para elas não receberem críticas. Críticas de como, Diego? Eu não posso, eu não consigo, né? E às vezes as pessoas criam esse hábito de chegar em um nível e chegar nesse nível e às vezes cair. Às vezes elas chegam nesse nível, igualam-se às outras pessoas para elas não serem criticadas. Você já viu que a maioria das pessoas que criticam outras pessoas são menores do que outras pessoas? Por que isso acontece? Porque para a pessoa criticar uma outra pessoa, às vezes ela está no nível lá embaixo. Então, existe até um termo que eu quero falar para você. Não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada na vida dela. E também o outro medo é o medo de perder alguém. Esse medo de perder alguém, às vezes foi gerado lá no passado, né? Com um relacionamento amoroso que não deu certo, né? E nisso gera várias situações, pessoal, que pode influenciar na vida das pessoas lá na frente. Exemplo, o medo de perder alguém que gosta, o medo de perder alguém que ama, gera o que? Ciúme, repreensão, e às vezes essa pessoa tem um sentimento de jogar e gosta de jogar, gosta de enganar pessoas, gosta de correr risco, né? Gosta de ganhar bens materiais para entregar para outra pessoa, para conquistar essa pessoa amada, né? Oferece bens materiais para essa pessoa para não ter perda daquela pessoa que ela ama, que ela gosta, certo? E também existem pessoas que sentem medo da doença, né? Pensa muito excessivo, né? E pessoal, esse medo da doença é muito importante você e eu entender isso. Por quê, Diego? Porque o medo da doença pode levar várias pessoas a usar álcool, usar as drogas, excesso de bebidas, né? Falta de exercício físico, falta de adoecer. Às vezes a pessoa que tem o medo da doença, né? Ela vai buscar um tratamento, né? De cura, de milagre, né? A gente vê aí vários anúncios, né? Que colocam, né? Que para cuidar da saúde, que fazem promessas, né, para a pessoa não ficar doente e tudo mais. Então, às vezes, pessoal, a gente precisa olhar e ver qual que é o nosso medo. Se é o medo da pobreza, se é o medo da velhice, se é o medo da saúde, né? E eu quero trazer aqui para você também
que é muito importante também, outros tipos de medo. Diego, quais são os outros tipos de medo? O medo também da morte. Geralmente, pessoal, o medo da morte são feitas pelas aquelas crenças lá do passado, principalmente crenças religiosas. Poxa, para onde que eu vou quando esse mundo acabar? O que eu vou fazer depois desse mundo? Você percebe que existe um paralelo onde leva as pessoas a pensar sobre isso que aconteceu? Poxa, eu tenho medo da morte. E o que eu vou fazer? Quando esse mundo acabar, para onde que eu vou? E isso, pessoal, gera na pessoa esse medo de ir além, esse medo de arriscar. Poxa, eu não vou arriscar não, porque eu já estou velha, né? Eu não vou arriscar não, porque eu já passei dessa idade. E geralmente, variadamente, essa pessoa ela tem medo de deixar entes queridos. Ela tem medo, às vezes, de ir e deixar uma pessoa pobre, uma pessoa sem dinheiro, né? Com medo de ajudar outras pessoas. E também essa pessoa, ela quer ajudar todo mundo. Ela pensa assim, poxa, eu vou sair dessa vida, eu vou para uma vida mais adiante, então eu preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa, eu preciso servir alguma coisa para aquela pessoa. E além disso tudo, pessoal, esses medos impedem as pessoas de arriscarem na vida delas. Arriscar o que, Diego? Em um emprego, em um trabalho, arriscar às vezes em empreender. Então tem várias pessoas, pessoal, que sentem medo de fazer algo para a vida delas. E esse medo pode bloquear as pessoas de serem melhor a cada dia, serem melhor na sua vida pessoal, serem melhor na sua vida profissional, serem melhores na sua vida conjugal. Existem um medo que podem influenciar nas pessoas no seu futuro. E você, qual tem sido o seu medo? Medo da pobreza, da perda de dinheiro, medo da velhice, medo da morte, né? Medo de perder alguém querido, medo de ser criticado. Qual que é o seu medo? É muito importante você identificar o seu medo. Por quê, Diego? Porque as pessoas só mudam aquilo que elas identificam. Então é muito importante você identificar na sua vida qual que é o seu tipo de medo. O que tem te prendido de ser melhor? O que tem te impedido de ir à frente? E o que tem impedido você de ser melhor em cada área da sua vida? Esse é o assunto que eu quero trazer para você aqui hoje, para você saber identificar o seu medo e ir adiante. Eu quero dizer para você, não deixe o seu medo te impedir de ser melhor. Arrisque, faz as coisas certas, coloque metas, estratégias, seja maior do que o seu medo, porque o seu medo serve para você aprender, aprimorar a cada dia. Então, que esse conteúdo venha fazer muita importância para você. E se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com pessoas, deixe o seu comentário, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.